Bom, então vamos lá. O tema de hoje é se as mulheres reencarnam. Discriminação de reencarnação. O Rabino Itzhak Luria, conforme foi registrado pelo Rabino Chaim Vital, ele diz que o Zohar fala que a mulher não reencarna. Ela não precisa de reencarnação. Então vamos discorrer sobre esse tema aqui. Como sempre, eu gosto de ter um texto preparado e aí a gente vai explicando. E depois, no fim, se Deus quiser, vai sobrar um tempo e aí a gente responde a perguntas. Espero que o fundo aí esteja bem, que vocês gostem desse novo visual. Um teste aqui. Bom, então vamos lá. Segundo o Portão das Encarnações, no capítulo 9, seção 1, do Rabino Itzhak Luria, os homens devem reencarnar para limpar seus pecados porque estudam a Torá e não podem ir para o Guerrinom, enquanto as mulheres não são protegidas pelo estudo da Torá e podem purificar seus pecados no Guerrinom. O que quer dizer isso? Que no judaísmo, quem tem o mandamento de estudar a Torá são os homens, as mulheres não têm. As mulheres não têm nenhum mandamento de rezar toda hora, de ir na sinagoga. A mulher, para quem muita gente acha que a mulher está em segundo plano no judaísmo, isso aqui é a grande prova que a mulher está em primeiro plano no judaísmo. Então vamos agora aqui explicar o porquê que o homem não vai para o Guerrinom. Porque isso para quem estuda a Torá, vamos deixar bem claro, quem não estuda está fora disso, vai para o Guerrinom sim. Mas para quem estuda a Torá, o fogo do Guerrinom não tem efeito na alma de quem estuda. Então o homem tem que reencarnar até limpar seus pecados. O que não acontece com a mulher. A mulher vai para o Guerrinom e limpa seus pecados no Guerrinom. O que não quer dizer que a mulher não possa vir novamente num nível de encarnação. Então, agora eu vou continuar o texto e aí vai ficar bem mais claro para vocês. Os Gigulim, que são reencarnações, realmente só se aplica a homens e não a mulheres. Este é o significado esotérico do versículo. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece estacionária para sempre. Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e uma geração vem refere-se aos homens que reencarnam. No entanto, as mulheres são chamadas de terra. Elas estão sempre estacionárias. Em outras palavras, elas não retornam em Gilgul, em reencarnação. Em toda a literatura judaica em geral e na Kabbalah em particular, a Terra é considerada um aspecto e uma personificação do feminino. Veja, por exemplo, Sha'arei Ora 1, do Rabino Yosef Gittatlia. O Malhut é o aspecto feminino preeminente da Sefirot. Um de seus atributos é terra. Um dos atributos de Malhut é terra, é o feminino. Além disso, toda a seção da Torá a respeito das relações sexuais ilícitas está associada à terra, seu assentamento e também o seu exílio dela. Deus nos livre. Por exemplo, está escrito: e você deve guardar todos os meus estatutos e todas as minhas leis, e a terra que eu trouxe você para assentar
não deve cuspir você fora. Levítico 20, 22. A terra toma o lugar da viúva, que não se casa com o cunhado. Da mesma forma, se o cunhado não cumprir a mitzvah de Yibum, Yibum é o casamento levirato. Dá uma explicação rápida para quem não sabe. O marido morreu. Aí, na tradição, o irmão, que ainda não é casado, o irmão solteiro, ele deve casar com a viúva para honrar. Geralmente, quando o casal não tem filho. Então, o irmão solteiro do morto casa e o filho que ele tiver, na verdade, é filho de quem morreu, para dar continuidade. Se ele não quer casar, aí continua aqui, ó. Ele e a viúva de seu irmão cumprirão a mitzvah de halitza, que é evitar o casamento levirato. Na halitza, a terra, feminino, desempenha um papel de destaque. Ela bate o pé no chão, tira o sapato do cunhado, joga o sapato no chão e cospe no chão. E o Zohar explica que a terra aqui toma o lugar da viúva, que não está se casando com o cunhado, para permitir que a alma do falecido volte em Gilgul, ou em reencarnação, através dela. Então, a alma não vai voltar. O Ari explicou a indicação do versículo que nos informa que os homens reencarnam e não as mulheres. Agora ele dá uma razão para isso. A primeira razão para essa distinção que ele está fornecendo aqui, de acordo com o texto do Sefer Hagilgulim e Binei Aaron, a razão é que os homens são ordenados com a mitzvah de se envolver com a Torá. Então, o homem tem o mandamento de se envolver com a Torá, de estudar a Torá. Então, isso vale para quem estuda a Torá. Portanto, eles não podem entrar no Guerrinom, porque o fogo do Guerrinom não pode afetá-los, como diz a respeito de Eliseu, filho de Abuia. Ele não foi julgado porque aprendeu Torá, mas ele também não lhe deram o mundo vindouro porque ele havia pecado. Então, essa é a razão para quem estuda a Torá, o Guerrinom não resolve. Isso é ensinado no Talmud Hagiga 15b. E já aprendemos sobre isso no livro das Encarnações, no capítulo 4, 7. Aprendemos que lá a Torá protege contra o fogo do Guerrinom. Quem estuda a Torá está protegido contra o fogo do Guerrinom. Portanto, aqueles que aprendem Torá devem reencarnar para serem purificados de seus pecados. Então, o homem tem que reencarnar para ir purificando, limpando a alma dos seus pecados. Isso pode levar 1, 2, 3, 4, 5, várias encarnações. Agora aprendemos pelo mesmo motivo, apenas os homens reencarnam e não as mulheres. Assim, eles, homens, devem reencarnar para apagar seus pecados no lugar do Guerrinom. As mulheres, por outro lado, exceto as que são ordenadas, as mulheres que não são ordenadas, envolvidas com a Torá, ou seja, as mulheres que não estudam Torá, podem entrar no Guerrinom para apagar seus pecados e não precisam reencarnar. Por causa de pecados como a homossexualidade, uma alma masculina pode reencarnar no corpo de uma mulher, mas não quer dizer que essa alma masculina vai virar uma alma feminina. Agora a gente vai explicar isso.
e essa mulher não será capaz de dar à luz sem grande mérito. Ela só vai conseguir dar à luz se ela tiver um mérito muito grande. E essa mulher não será capaz de dar à luz sem grande mérito, e a entrada de uma alma feminina nela, como um ibur. Um ibur não é uma encarnação ou uma reencarnação. Um ibur é uma gestação em um sentido espiritual. Seria um feto espiritual. É o interrelacionamento das almas. Embora as mulheres não reencarnem, às vezes podem vir como um ibur para as mulheres, juntamente com centelhas de novas almas femininas. Novas almas. Mas ela pode vir com um ibur. O ibur, o que é? É um feto da alma que vem ajudar essa outra alma nova. Então, ela não está reencarnando, ela está vindo para ajudar, para auxiliar. Existe outra possibilidade quando elas vêm com um ibur em alguma outra mulher. Se aquela mulher conceber, engravidar e dar à luz a uma menina, então aquela que veio como um ibur pode sim reencarnar como um verdadeiro Gilgul naquela filha que acabou de nascer. Então, o ibur, essa alma feminina, que é um ibur, vem e ajuda esse corpo que tem uma alma nova a ter uma filha. Aí sim esse ibur pode reencarnar nessa nova vida, nesse novo feto. Às vezes, um homem pode reencarnar no corpo de uma mulher por causa de um pecado, como a homossexualidade ou algo semelhante. Esta mulher que recebeu a alma de um homem não pode conceber e engravidar. Presta atenção nisso aqui agora, que é importante. Este é um castigo sério. É um castigo que essa alma vai ter nesse novo corpo feminino. Mulheres estéreis geralmente sofrem tremendamente. A mulher estéril realmente, eu não sou mulher, mas imagino que deve ser uma parada dura encarar isso, né? Mentalmente, psicologicamente. Isso ocorre porque ela não tem a habilidade de criar Ma'in Nukvin e não pode receber Ma'in Durin. O conceito Ma'in Nukvin são águas femininas. Sua contraparte é o Ma'in Durin, as águas masculinas. Ou sucos que fluem de cima para baixo, como o esperma, que é emitido durante a intimidade conjugal. Isso tudo nós estamos falando no nível espiritual. Para que as coisas aconteçam no nosso mundo físico, elas têm que acontecer também no mundo espiritual. A gente já falou, eu já falei em outros vídeos, que nossa vida aqui, na verdade, é um espelho do que acontece no mundo espiritual. Na Kabbalah, esse termo se refere a toda luz e bênção que fluem do alto para baixo. Então, vem lá de cima, aqui para baixo. Obviamente, os corpos físicos dos parceiros devem ser capazes de funcionar normalmente para que a procriação aconteça. O Ari está acrescentando aqui que alguma função semelhante deve ocorrer nos corpos das almas. Então, a coisa tem que acontecer também lá em cima com as almas antes de acontecer aqui. As almas têm aspectos masculinos e femininos, como está escrito. E ele criou masculino e feminino. Gênesis 1:27. Além disso, a regra da Kabbalah é que este mundo é uma espécie de reflexo do que está contido nas raízes espirituais, apesar da anomalia em consideração aqui, o que a gente está falando.
Assim, a alma feminina também deve ser capaz de emitir sucos de Maim no Kivim e lubrificantes que atraem para baixo, para si, o Maim Durrim, da alma masculina. A alma masculina que está dentro dela não pode engravidar ou dar à luz. Nesse caso anômalo, entretanto, como resultado do pecado, a alma que está dentro do corpo feminino não é feminina, mas é masculina. Porque a alma que entrou no corpo feminino por causa do pecado, ela continua sendo uma alma masculina. O corpo feminino, neste caso, será capaz de funcionar normalmente no sentido biológico, ou seja, o corpo humano vai funcionar normal, para emitir sucos e lubrificantes femininos. No entanto, a alma masculina que está dentro dela não pode fazer isso. Então, isso não vai acontecer no mundo espiritual. Consequentemente, não vai acontecer no mundo físico. A consequência será que essa mulher não poderá engravidar ou dar à luz. Essa mulher precisará de um grande mérito para poder engravidar e dar à luz. A única maneira de fazer isso é alguma outra alma feminina entrar nela como um ibur. Aí sim, é o que a gente falou, uma outra alma feminina não vai reencarnar ou encarnar de novo. Ela vai vir para ajudar essa outra alma e esse corpo a consertar esse problema. Então, ela vem como um ibur, como um feto em forma de alma, se associa ao corpo, mas ela não reencarnou. A outra alma, a faísca da outra alma é que domina o corpo. Em parceria, elas podem criar Maim Nukvim e conceber e dar à luz. Um tem corpo feminino, a outra é uma alma feminina. Ela não pode dar à luz a meninos, mas apenas meninas. Isso aqui a Kabbalah explica como são feitos os meninos e as meninas. Olha que interessante. De vez em quando eu paro aqui, que é para admitir mais alguém que está entrando. No entanto, ela não pode dar à luz a filhos por dois motivos. O primeiro motivo, como se segue? Há um versículo que diz: se uma mulher der a semente, nasce um menino. No Talmud Berahot 60a, também Nidá, é dito: se uma mulher lançar a semente primeiro, então um menino nascerá. Então, quando a mulher lança a semente primeiro, nasce um menino. Quando o homem lança a semente primeiro, nasce uma menina. Nesse caso, a mulher é um homem, que é uma alma de homem que voltou num corpo de mulher, reencarnou no corpo de uma mulher, por causa do pecado. Nesse caso, a mulher é homem, assim como o marido. As duas almas, na verdade, são homem. Nesse caso, qualquer que seja biologicamente produzindo sementes, qualquer uma das duas almas, primeiro no reino espiritual, ambos os parceiros são almas masculinas. E sempre será o homem que irá lançar a semente primeiro. Nesse caso, a criança deve ser do sexo feminino. Como ele está corrigindo um pecado que ele cometeu, que foi o pecado da homossexualidade, ele volta para corrigir. Nesse caso, ele vai produzir uma outra alma feminina. Porque ele não pode dar, ela não pode dar à luz, esse corpo físico não pode dar à luz a meninos, mas apenas meninas. No momento em que ela dá à luz, essa alma feminina entra no feto, que é aquele ibur, que estava lá ajudando essa mulher
que tem uma alma masculina, esse Ibur feminino ajudou, e aí ele entra, aí esse Ibur vai entrar no corpo desse feto gerado, e aí sim, esse Ibur feminino pode encarnar. Encontrei isso na internet sobre a Issim e a Issigo feminino. A segunda razão é que a alma feminina entrou nela, o faz apenas como um Ibur, a fim de ajudá-la a engravidar e dar à luz. Ou seja, ela também pode ter vindo, só ajudou a esse corpo feminino, que tem uma alma masculina, a dar à luz e pronto. Fez o trabalho, retificou o pecado e o Ibur vai embora. Encontrei isso na internet. Perdão aqui, meu iPad ficou maluco. A segunda razão é que a alma feminina que entrou nela o faz apenas como um Ibur, a fim de ajudá-la a engravidar e dar à luz. Depois que essa mulher dá à luz, essa alma não precisa mais ficar ali, porque não tem mais motivo dela ficar. Ela veio, ajudou a retificação do pecado e foi embora. No momento em que ela dá à luz, essa alma feminina entra no feto como uma verdadeira Gilgul, ou uma verdadeira encarnação ou reencarnação, e não mais como um Ibur, como era no início. É por isso que a criança que nasce deve ser mulher e não homem, porque essa alma é uma alma feminina. Então não pode nascer homem ali, tem que ser uma mulher. A criança que nasce será o Gilgul da alma feminina que entrou na mãe como um Ibur. Então, ela não veio para reencarnar. Primeiro, ela veio como um Ibur. Depois, sim, ela pôde entrar nesse feto e aí vira uma encarnação. Visto que a alma feminina não está contaminada por nenhum pecado de relações sexuais ilícitas, ela deve entrar em um corpo feminino. Portanto, a criança será uma mulher. Em resumo, qualquer mulher cuja alma seja masculina, conforme explicado anteriormente, então, o corpo é feminino, mas a alma é masculina, ela é mulher, tudo certo. Não é que vai ser homossexual ou trans, não. Você olha, a cabeça de mulher é mulher, mas na verdade é uma alma masculina retificando o seu pecado. Em resumo, qualquer mulher cuja alma seja masculina, conforme explicado, não pode dar à luz a um homem, mas apenas uma mulher. A menina que nasce será a mesma alma feminina que originalmente entrou para ajudar. O Ari relata que a primeira esposa do rabino Haim Vital era o Gilgul, a reencarnação de uma alma do tipo discutido aqui nesta sessão. Então, a primeira esposa do Ari. É por isso que ela não pôde dar à luz a um filho. O rabino Shemuel Vital, filho do rabino Haim, por meio de quem a tradição luriânica foi transmitida, era um filho da segunda esposa do rabino Haim, que na verdade era sua alma gêmea. Então, o rabino Haim tinha uma alma gêmea e ela aproveitou desse problema que a esposa do rabino Vital era um Gilgul que veio consertar um pecado desse que a gente citou. E ele cita ele mesmo aqui, a família dele mesmo no caso. Então, essa é a razão das mulheres não precisarem reencarnar. A mulher não precisa reencarnar.
mas ela pode vir como um ibur para ajudar uma outra alma feminina. Então, eu sei que é um assunto bem complicado, mas explica, se você parar para pensar, muitas situações da vida de todo mundo. Então, agora, quem quiser fazer alguma pergunta, se eu tiver condições e sabedoria para responder, responderei. Se não, vou pesquisar e respondo uma outra oportunidade. Quem quiser falar alguma coisa, pode habilitar o microfone. Ioran, parece que foi você que bloqueou o microfone. Eu tenho microfone. Já abri o microfone, sim. Primeiro, eu gostei muito desse fundo. É uma coisa muito bonita. É ligado a Kabbalah. Como você é judeu e israelense, você consegue ler tudo que está escrito aí, né? Até certo ponto, porque não, que fica muito pequeno já é difícil para mim ler. Para enxergar mais é bonito, dá para ver. Que bom que gostou. Que bom que gostou, Ioran. Agora, como sempre, não que você tem umas palavras que você fala, você põe a ponto forte deles no lado errado. Então, Desculpa de falar, mas não, a tem que falar. palavra, Minha pronúncia hebraica é ruim, eu sei disso. Me ensina aí. Minha pronúncia a hebraica é palavra é chalitza, não chalitza. Halitza. Halitza. Essa eu já aprendi. O que mais? A maioria das vezes não vem da palavra mesmo, mas a coisa mais forte. Então tá bom. Ibur, tá certo? E sim, essa é uma Gilgul. palavra fácil. Agora, se não, todo esse assunto não pode confundir as mulheres, porque no outro lado sempre fala que a mulher é mais elevada que o homem. Por causa disso, ela foi absorvida de umas rezas, essas coisas, porque ela tem outra coisa, ela precisa cuidar da família, a casa, e ela é mais elevada. E a mal é mais difícil para ele pegar ela. É isso mesmo, é isso mesmo. E tem muita gente que acha. Por isso que eu escolhi esse tema hoje, é para as mulheres entenderem que elas têm um destaque fantástico no judaísmo, que as pessoas acham que a mulher tá em segundo plano, muito pelo contrário. As mulheres são muito mais elevadas que a gente. É mais elevada que nós. E aí, para isso, ela não precisa fazer tanto esforço. É isso mesmo. Mais alguém não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Gislene. Tudo e você? Bem também. O seu fundo está muito bonito, viu? Eu gostei dele. Ah, que bom que todo mundo. Na verdade, assim, eu não estou, acho que, conseguindo desenrolar as minhas perguntas. Eu creio que eu vou conseguir fazer isso depois, eu vou incomodá-lo depois. Mas, assim, em relação à mulher, no caso, que gosta de estudar, que gosta de ler e se aprofundar nos estudos do judaísmo. Eu sei que não é uma obrigação, mas isso seria devido, então, a essa centelha dessa alma que vem e masculina que reencarna num corpo feminino e ela sente, poderia dizer que ela tem essa gana de estudos por ser uma alma masculina num corpo feminino? Não, Não não, sei não, se não. eu perguntei bem. Não, eu entendi o que você quer dizer. Não, que de repente a mulher que se interessa pelos estudos, ela tem uma alma masculina. Não, não é isso. Tem algumas que vêm com essa missão de estudar. Tudo é uma missão, né? Aproveitar e falar uma outra coisa. Fugir só um pouquinho do tema, só para eu falar isso. Muita gente se pergunta qual é a minha missão aqui na Terra? Né? Qual a missão que Deus deu para mim? Segundo o rabino Manis Friedman, numa das palestras que ele faz, ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Eu sou muito fãzão dele.
Ele fala assim, primeiro olhe à sua volta. Quem mais precisa de você? Essa é a sua missão. Então, você começa primeiro a olhar para os seus pais. Seus pais precisam de você? Se eles precisarem, tua missão é ajudar eles. Depois dos seus pais, vem os filhos, os irmãos, os primos, alguém da sua família, alguém da sua vizinhança, alguém do seu bairro, alguém da sua sinagoga, alguém da sua cidade, alguém do seu estado, e assim você vai aumentando esse círculo. Segundo ele, essa é a nossa missão, e para mim faz todo o sentido. Agora, não querendo mais fugir do assunto, voltando, a mulher que estuda a Torá, que lê, assim como o homem é um mandamento, né, para os judeus, mas todo homem deve estudar, mesmo quem não é judeu tem que estudar. E se você estuda, você está livre do fogo do Guerrinom. E o fogo do Guerrinom que se fala não é o fogo do inferno, vamos deixar isso claro. O Guerrinom não é o inferno, não existe inferno no judaísmo. O inferno de Dante é uma criação cristã, não existe no judaísmo isso. O Guerrinom seria mais para um purgatório, que também não é. É uma fase onde a alma se purifica, pode durar de 1 semana a 12 meses, não mais que isso. E aí a alma volta lá para o Éden. Então, a mulher que estudar muita Torá, ela vai estar imune a esse fogo que purifica a alma. Esse fogo que não é o fogo que a gente conhece de fazer fogo. Não é um fogo que queima, que machuca, não. É um fogo que purifica a alma. Então, espero que eu tenha respondido sua pergunta. Sim, respondeu. Respondeu, sim. Tem mais alguma? Porque, pelo jeito, o resto não tem pergunta, não. Acho que o tema hoje foi muito surpresa e realmente é meio assustador. Se você começa a pensar nisso, de uma alma masculina entrando num corpo feminino, pode dar dupla interpretação, mas não tem nada a ver com homossexualismo, nem ao corpo de homem num corpo de mulher ou vice-versa. Não tem nada a ver com isso. Nada, 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 nada. Tá, então deixa eu aproveitar aqui e tentar entender mais uma coisa. Então, assim, a mulher que só teve filhas mulheres, certo? Isso significa que ela veio, na verdade, com uma alma, na verdade, uma alma ajudadora veio para poder... Essa parte não ficou muito, acho que muito clara para mim, desculpa. A mulher que só tem filha mulher. Segundo o Zohar e a Kabbalah, a semente do homem que chegou primeiro. Quando chega a semente do homem primeiro, antes do óvulo feminino, e aí não me pergunta como é feito isso, porque eu não sei, e não adianta querer interpretar isso cientificamente, eu estou passando o que diz a Kabbalah. Quando a semente do homem chega primeiro, vai nascer uma menina. Então, possivelmente, em todas as vezes, chegou a semente dele. E quando não tem um pecado para consertar, nem todo mundo, nem toda alma está vindo se consertar. Tem almas novas. Então, uma nova fagulha de alma feminina vai entrar nesse novo feto que está sendo fecundado. Só vai ter um ibur de uma alma feminina para ajudar se quem for nascer ali é uma alma masculina que cometeu um pecado da homossexualidade. É isso que diz a Kabbalah, é isso que diz o Zohar. Não sou eu que estou dizendo, só estou passando e interpretando o que eu aprendi. Deu para esclarecer ou ainda não? Se não deu, eu vou tentando explicar. Não, deu sim. Deu sim. Eita! Essa aula hoje, hein? Pô, pai. Se tiver mais dúvida, pode perguntar, não tem problema. Não está todo mundo prestando atenção, mas acho que ninguém consegue formular uma pergunta, não sei. Ou ainda não digeriu o tema, aí depois vai digerir no áudio, no vídeo lá no YouTube, aí acaba escrevendo e fazendo a pergunta. Pai, Oi. tá me ouvindo? Oh.
Na verdade, o que a Gislaine falou agora, essa pergunta, essa dúvida dela, também era a minha, mas eu também não sabia como colocar essa questão. E eu só vou fazer uma observação. Esse tema é muito complexo. Eu acho que para eu entender um pouco mais, um pouco melhor, eu preciso assistir a aula de novo para eu, de repente, saber ao certo qual é a minha dúvida. Não, então, por isso que depois o vídeo vai para o YouTube, graças ao seu marido Everton. Inclusive, esse fundo aqui, quem me mandou foi o Everton. Eu sei que é um tema, mas eu achei interessante colocar isso para vocês. Eu sei que é uma Não, coisa, é interessante demais mesmo. eu sei que é uma coisa avançada, mas responde a muitas perguntas da nossa vida normal. Por que homem? Por que mulher? Por que tem gente que tem filho, tem gente que não tem? Por que isso? Por que daquilo? Não vai responder a todos, porque não é o caso geral, mas alguns casos sim. Então, é bom a gente saber, né? Deixa eu falar uma outra coisa aqui agora, aproveitando, que, como eu falei, a minha cabeça ela vai trabalhando aos pouquinhos. Em relação àquela, a Cabala explicar que o homem, para ele cumprir a sua missão, ele precisa da sua alma gêmea, voltando até um pouquinho na aula anterior, mas que tem muito a ver com essa aula hoje. Como é que fica na situação? A mulher, ela não teria que reencarnar para poder vir ajudar ele a cumprir essa missão, ou seria essa centelha? Não, aí ela vem aqui, a alma gêmea é a Aí, alma gêmea. Você vê que no fim da história aqui, a gente conta que a alma gêmea dele era parte da família, entendeu? é verdade. Tem casos, por exemplo, do levirato, que quando a mulher casa com o cunhado solteiro e engravida, pode ser a alma do ex-marido que já entra ali e vem como filho. Então, é uma coisa difícil da gente saber o porquê e como vai acontecer. Só depois é que a gente descobre o que aconteceu. Mas é assim que funciona. Almas gêmeas todo mundo tem. Pode ser nessa, pode ser em outra encarnação, pode ser que a alma gêmea vai ficar lá no Éden esperando, pode ser que ela vai vir aqui ajudar. Ou seja, a função, principalmente, você vê a importância da alma feminina, a importância da Eva, que a gente já falou, que eu já falei em outros vídeos. A mulher está sempre ajudando, o homem está sempre fazendo coisa errada. E aí tem que consertar. A mulher, na verdade, a função dela, a missão dela é ajudar tudo. A mulher traz muita luz, a mulher que traz vida. Né? A mulher representa a terra. A terra é vida, da terra que sai todo o alimento, que sai tudo. Se você começar a analisar esses detalhes, você começa a ver a importância. Vocês, mulheres, são muito, muito, muito importantes e são fundamentais no judaísmo. Entendi. Então, aquelas mulheres que só têm filha mulher e que ficam sofrendo, digamos assim, porque não teve um filho homem, ela não precisa de ter esse tipo de conflitos, então, porque, na verdade, foi uma questão de... eu não estou sabendo colocar as palavras. Já entendi. Não, e também tem a missão divina, né? Também é a vontade Isso, de Deus. Missão. É a missão divina. Então, Deus que vai ter só mulher, vai ter só mulher. Não vai ter filho, não vai. Oi, pessoal. Infelizmente, o tempo do Zoom acabou. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no canal, que assim que eu puder, eu respondo. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana.